Nós vamos refletir, na verdade, nesse texto anunciado aí, João 13, de 1 a 17, porém, eu quero convidar você a ler comigo esse trecho, inicialmente aqui, que é João 13, versos de 12 a 15. Então, se acompanha na tela ali, de pé, com toda a atenção. Vamos ler juntos, vamos lá? Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Amém? Você pode se assentar. A forma como esse trecho bíblico começa e a forma como ele termina nos ajuda a entender o propósito da história contada por João e melhora, o nosso entendimento. O versículo 1 declara que Jesus amou seus discípulos até o fim. O versículo diz assim, parte dele diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, existe aqui um aspecto intencional, Significa que Jesus, independente do que eles fizessem, ele os amou até o fim, até as últimas consequências. Nós sabemos que o Judas estava na cena aqui. E o Judas é o traidor, Jesus sabia disso, todo o contexto mostra que Jesus sabia disso. Mas ainda assim, o texto está dizendo assim que Jesus os amou até o fim, independente das ações, das intenções, ele os amou até o fim. Mas também tem aqui um aspecto temporal, ou seja, ele os amou do primeiro dia que os conheceu até o último dia, até o fim, em termos temporais, do tempo ali. Diz que Jesus amou os seus discípulos. E o versículo 17 diz que seus discípulos seriam felizes se colocassem em prática esse amor. Por isso que o versículo 17 diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, o verso 1 contém o exemplo e o assunto a ser ensinado. É o exemplo de Jesus e o que se quer ensinar é sobre amor. E o versículo 17 contém a promessa de uma felicidade verdadeira, real, como consequência da prática do que Jesus ali demonstrara aos seus discípulos. O que tem no meio disso? No meio disso tem duas coisas. Tem uma dramatização, porque Jesus pega algo que na cultura deles era comum, e Jesus encena, dramatiza isso. E a cena se torna então para nós emblemática. Ela é importante para nós. Porque Jesus faz algo que ou já teria sido feito, porque não era comum naquela hora, eles já estavam comendo, Era comum na entrada da casa. Ou Jesus está fazendo de novo, para dramatizar, para ensinar, para encenar, ou eles não fizeram. E Jesus está fazendo agora, nesse momento. Então nós não sabemos. Mas o fato é que o que Jesus faz não é uma coisa assim: nunca vimos isso. Eles viam isso, era comum ver isso, Lavar o pé um do outro. Mas não naquela hora, naquele momento. Porque ele interrompe o jantar para poder fazer isso, Então no meio, entre o verso 1 e o verso 17, nós temos essa dramatização e nós temos uma explicação da exortação, ou a exortação. Então assim, ele dramatiza, ele faz, ele encena e diz assim: olha, estou fazendo por causa disso, vocês entenderam? Então o texto, a cena, ela é profundamente pedagógica e deseja ensinar lições preciosas para nós. Quero lembrar também que nenhum evangelho fala sobre isso, Nós temos 4 evangelhos. Os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas não citam o chamado lava-pés. Quem cita
é somente João. Então João, ele resgata a memória desse fato. Porque lembra que João é um evangelho escrito posteriormente, ele é considerado o último evangelho a ser escrito. Então depois que os outros foram escritos, todos falando sobre a ceia do Senhor, esse momento que Jesus instituiu, ninguém citou esse momento que Jesus lava os pés dos discípulos. João vai lá e resgata e preserva a memória desse fato, que é um fato muito interessante. João indica que tudo ocorreu em um momento onde Jesus se mostrava muito consciente, muito seguro de quem ele era e do propósito da vinda dele aqui. Porque senão a gente vai achar que Jesus está fazendo isso porque, sei lá, um momento de insegurança, né? Ou ele está com algum tipo de crise existencial. Mas observe, versículo 1 diz que sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, ele sabia disso. E o versículo 3 diz que Jesus sabia, ou Jesus sabendo, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e que ele ia voltar para Deus. Então, tudo isso acontece no meio de um ambiente onde Jesus se mostra muito seguro. Ele sabe o que ele está fazendo. Porque ele sabe que ele veio de Deus, volta para Deus. Ele sabe que o momento, a hora, o tempo de voltar está chegando, né? Então, trata-se, sem dúvida, de uma cena forte, conhecida para nós como o chamado lava-pés. E conforme João, isso aconteceu antes da Páscoa e durante a ceia. Não necessariamente esta ceia do Senhor, mas a ceia que é o jantar que eles estão participando. Embora, nessa mesma noite, a ceia foi instituída. Mas foi durante esse momento, né, que eles estão comendo, que era a festa da Páscoa, mas há um momento que eles vão parar e vão fazer o ritual da Páscoa. Então João está dizendo que é antes de fazer isso, mas é durante o comer, o ato de comer. Eles estão comendo, é a ceia, estão ceando, né? Não necessariamente a ceia do Senhor, como a gente vai fazer daqui a pouco aqui na igreja. Então, o lava-pés, ele é extremamente provocativo. O que Jesus faz é uma provocação. Ele quer provocar os discípulos. Ele é altamente instrutivo. E nos põe a refletir sobre o nosso comportamento nos relacionamentos. Porque existe uma atmosfera ali de traição, de desamor, de competição. E Jesus então provoca os seus discípulos, fazendo algo assim para captar a atenção, chamar a atenção deles e fazer uma exortação a eles. Então, diante disso, o que nós precisamos superar, né? E aqui vão surgir na cena algumas reações, e essas reações demonstram que são coisas que nós precisamos superar. E é por isso que nós temos tanto atrito nos relacionamentos, por isso que a gente é tão ruim de relacionamento, por isso que a gente precisa ajustar, muitas vezes, a nossa convivência em qualquer lugar, não é só na igreja, em qualquer lugar, na família, no condomínio, no trabalho, em qualquer lugar nós precisamos aprender a conviver melhor. E aqui o texto está trazendo à tona algumas coisas que nós precisamos superar. Nós precisamos superar isso. Enquanto não superarmos, nós vamos continuar tendo dificuldades nos relacionamentos. Primeira coisa a superar é o nosso orgulho. Se preferir, chame-o de ego, né? Nosso ego. Observa lá, versículos 6 a 8, diz que Jesus então, porque o que acontece? Jesus ele resolve lavar os pés dos discípulos. É isso que está acontecendo antes. Então assim, eles estão comendo, do nada, Jesus se levanta, diz que ele pega uma bacia com água e uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aí versículo 6 diz assim, chegando-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés? Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Dá para entender na cena, na descrição do texto, que Pedro não é o primeiro da fila.
Jesus estava lavando pés dos seus discípulos. E o Pedro só de olho naquilo, né? E a hora que chega a vez dele, que Jesus vai se inclinar diante dele para lavar os seus pés, ele fala assim: como assim? Vou deixar o senhor lavar meus pés, não. Eu imagino, conhecendo as descrições de Pedro, que Pedro achou assim, que ele estava abafando. Eu acho que ele ficou assim, imaginando, né? O que já se viu? O Mateus, o André. Estão deixando Jesus fazer isso. Por que Jesus está fazendo isso? Que ele quer que alguém como eu, Pedro, cabeça inteligente, cheio de discernimento, pare. Diga a ele: não, o senhor não vai fazer isso não. O senhor não pode fazer isso. O senhor é o nosso mestre. E ele imaginou assim: eu vou desvendar esse mistério. E eu saio daqui hoje como o ilustre, né? Alguém que, ainda bem que existe um Pedro nesse grupo de apóstolos. Só que Jesus fala assim: você não está compreendendo o que eu estou fazendo. E Jesus fala para ele assim: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Simples assim. E aí ele se deu conta de que ele não estava acertando na reação dele, né? Ele estava errado. A cultura da Palestina era que o menor lavasse os pés do maior. Normalmente, na cultura deles, a casa disponibilizava um escravo. Então, assim, ao se adentrar a casa, tinha um escravo que ia lá e lavava os pés. Isso era ato comum. Podia acontecer de uma casa muito simples, que não dispunha de um escravo, então ele seguia algum tipo de regramento. Sempre menor para o maior. Isto é, na cabeça deles, o homem é mais que a mulher. Então a mulher lava os pés do homem. O filho é menor que o pai. Então o filho lava os pés do pai. O filho lava o pé da mãe. Entendeu? Esse é o regramento deles. E se vem um professor comer na casa, o aluno vai lavar o pé do professor, né? No caso ali, Jesus é o mestre. Então, na cabeça dele é assim, ele é o mestre. Quem tem que lavar o pé dele somos nós. Ele não pode lavar os nossos pés. Então, Pedro, ele tem uma reação. O mais curioso de tudo é que, você sabe, né, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não no português. E o grego, diferente do português, ele tem sentimento na grafia. E são coisas difíceis de expressar na língua portuguesa. Existe uma carga emocional na maneira como o texto foi escrito. Claro que você sabe que o Pedro falou em hebraico com Jesus. A conversa se dá em hebraico. Mas o registro é em grego. O João escreve em grego. E o João tenta, descrevendo em grego, traduzir a carga emocional da cena. A NVI fez uma tentativa, né? Dizendo assim: Senhor, vais lavar os meus pés? Mas no texto grego, literalmente está assim, Senhor, tu? Ponto de interrogação. Os meus? Ponto de interrogação. Lavar os pés? Ponto de interrogação. Entendeu? É tipo um espanto. Ele está interrompendo a fala porque ele tá muito assustado com aquilo. Isso demonstra que ele estava inconformado. Ele estava achando errado o que Jesus estava fazendo ali. Ele não concorda com aquilo. Mas, na verdade, tudo que está acontecendo expõe um preconceito formado, um orgulho enraizado. E o Pedro está dizendo assim: lavar meus pés, o senhor não vai lavar, não. Quantas vezes alguém quer lavar os nossos pés e nós resistimos? E é isso que Jesus quer mostrar para Pedro. Não resista.
Se alguém quiser lavar os teus pés, deixa. Deixa. Porque se você não deixar, isso é orgulho. É isso que nós fazemos muitas vezes. Alguém quer servir a gente diz assim, não, não precisa. Ó, o ego lá dentro da gente, né? O nosso orgulho não permite. Alguém quer pedir perdão para nós, a gente diz assim, não há o que pedir perdão. Não há? Não há mesmo? É o nosso orgulho que não deixa, que barra. E não permite que as pessoas venham até nós e peçam o nosso perdão. Porque ele diz assim, não tem nada não. Alguém quer agradecer a gente, nós não aceitamos. Reparou como nós somos resistentes a isso, né? Eu acho curioso quando eu falo assim para a pessoa, Deus te abençoe. A pessoa diz assim, responde assim, a todos nós. Não, estou te falando assim, porque Deus te abençoe mesmo. Aceita isso, né? Às vezes a tendência nossa é meio que assim, é um orgulho. Dizer assim, não, todos nós estamos precisando. O senhor também está? Todo mundo está? E vamos lá. Aceita, diga assim, amém. Obrigado, que assim seja, né? É alguém desejando que Deus te abençoe. Dá a impressão que você não quer aceitar. Não, a todos nós, né? Alguém quer nos ajudar a demonstrar amor de alguma forma, em alguma medida. A gente, não, de jeito nenhum. É preciso humildade para aceitar quando alguém vem repetir esse gesto de Jesus de algum jeito. Às vezes não está com a bacia, com a água, com a toalha. Mas às vezes a pessoa, ela está vindo até você como se fosse Jesus, né? Querendo repetir aquele gesto. E a gente diz assim, meus pés não. Porque a ideia de Pedro é assim, eu não preciso. Eu não preciso. Jesus fala assim, se você não precisa, você não tem parte comigo. Porque a resistência de Pedro, ela é violenta, né? Ele diz, os meus pés, jamais. Você pode ter lavado aí, pé de meia dúzia aí, mas o meu, não. Não aceito. Orgulho humano. Se nós queremos ser pessoas de melhor relacionamento, nós precisamos superar o nosso orgulho, vencer a barreira do nosso ego, do chamado superego, né, que a gente tem dentro de nós, que impede muitas vezes que alguém venha lavar os nossos pés. Uma segunda coisa a superar é a nossa obstinação, ou se preferir, o nosso extremismo, né? Veja a sequência do texto, versículo 9 e 10. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Sinceramente, eu não sei se Pedro quis fazer uma ironia com Jesus, né? Mas parece ironia, não parece? Já que é assim, então vai. Pega essa bacia, joga aqui em cima, né? Mas Pedro é o retrato da tendência que há em nós de tratar tudo, como a gente diz popularmente, no 8 ou 80. Não é assim? Que Pedro é assim, né? Não, o senhor não vai me lavar, não. Não vou deixar. Aí Jesus fala, então você não tem parte comigo. Então agora você vai lavar inteiro. Oxi. É 8 ou 80? Você não queria que lavasse os pés. Agora quer tomar banho. Público aqui. Mas é o retrato da humanidade. Nós somos assim. Nós somos obstinados, nós somos teimosos. Porque a tentativa de Pedro, me parece, é mostrar assim que Jesus não sabe fazer as coisas. Você não sabe fazer as coisas. Não é errado. E parece que Pedro estava insistindo para que fosse do seu jeito. Nunca é do jeito de Jesus, é do meu jeito. Jesus quer lavar o pé, não quero. Então você não tem parte comigo. Então agora você vai banhar eu inteiro. Não, não é assim, não é do seu jeito, não é do jeito que você quer. É do jeito que Jesus quer. Agora, não é só uma disputa de jeito de fazer as coisas, é mais que isso.
A resposta de Jesus demonstra que faltava a Pedro e a nós também a compreensão daquilo que é essencial na caminhada cristã. Não precisa lavar tudo. É preciso lavar apenas os pés. Lembra? A cultura deles, a época deles, diferente da nossa. Nós andamos com calçados fechados, a maioria das vezes. Andamos de carro, andamos por ruas de asfalto, não é? Agora, lá não, naquela época não, eles usam sandálias abertas, né? Os pés estão expostos, as ruas são de terra. Então eles sujam os pés, e para entrar na casa, eles precisam lavar os seus pés. Questão de higiene, de educação, né? De bem-estar, você fazer isso. Então a semelhança dessa esfera física, que a gente quando anda só suja os pés, então precisa lavar apenas os pés, assim é na dimensão espiritual. Se nós já estamos limpos pela experiência de ter reconhecido Jesus como Senhor Salvador da nossa vida, se nós temos já o Evangelho em nós, nós necessitamos apenas de confissão diária de pecados. Nós precisamos só lavar aquilo que a gente suja na caminhada. Já reparou como nós somos extremistas, nós somos radicais, xiitas. Alguns dizem que nós somos chatos, né? Que nós somos obstinados, nós somos teimosos. Você caminha com alguém por anos. Aí algum dia essa pessoa vai tomar uma atitude que você não concorda. Primeira coisa que você diz é assim: essa pessoa não deve ser crente, não. Você já sujou a pessoa inteira. É sobre isso que Jesus está tentando explicar para os seus discípulos aqui. Parem de ser extremistas. Parem de ser teimosos. Porque às vezes pessoas vão cometer erro conosco. Nós vamos sujar os nossos pés. Mas nós não podemos cada vez sujar os nossos pés e pensar assim, ó, acabou. Eu não devo ser crente mesmo. Não precisa. Você precisa apenas lavar os seus pés. Por isso que o lava-pés tem a ver com perdão. Perdão é esse ato de limpar os pés e permitir que os nossos pés sejam limpos. E quando nós entendemos isso, isso vai regular as nossas relações nesse contexto da humanidade caída. Porque nós estamos nos relacionando com pecadores, frequentemente. Essa é a nossa vida aqui. Nós não nos tornamos anjos quando a gente se converte. E nós não só andamos com anjos, nós andamos com pecadores. Grande parte das pessoas estão decepcionadas com a igreja, que não querem vir mais em igreja, não é por causa do pastor, não é por causa da pregação, não é por causa do louvor, não é por causa nada disso. É porque se esbarrou com alguém. Geralmente é problema de relacionamento. É porque era vizinho do irmão da igreja, e o vizinho do irmão da igreja lá, sei lá, sujou a calçada dele e não limpou. É coisa desse tipo. A gente cansa de ouvir histórias assim. É porque fez um negócio com o irmão e o irmão não foi honesto no negócio. Vendeu o carro estragado. Fez um negócio que ele foi desonesto. A pessoa diz, não quero saber mais de igreja. Crente para mim, ó, eu passo longe. Mas é uma ideia de que a pessoa nem crente é porque ela faz essas coisas. Mas nós precisamos entender que perdão vai regular as nossas relações nesse contexto da humanidade caída. Porque embora nós estejamos servindo a Deus, e eu creio que nós podemos servir a Deus sinceramente, mas os nossos pés estão no chão desse mundo pecaminoso. E a gente suja os pés, não tem jeito. Você não consegue passar uma semana sequer dizendo assim, nossa, semana 100%. Não cometi pecado nenhum. Se não cometeu, agora você cometeu. Porque agora você pensou que você não cometeu. Nós somos pecadores. Mas nós somos muito teimosos
O lava-pés, ele nos ajuda a pensar que nós precisamos superar isto. Nós precisamos parar de viver nessa obstinação. O essencial nos relacionamentos é o perdão. Nós precisamos aprender a lavar os pés das pessoas. Nós precisamos permitir que as pessoas lavem os nossos pés. E a gente precisa aprender a lavar os nossos próprios pés. Porque frequentemente nós estamos sujando os pés com as coisas desse mundo. E nós precisamos não ficar questionando, né, ou ficar jogando tudo para o ar, dizendo assim, não vou mais, eu não vou fazer mais nada. Não precisa exagerar, não precisa querer derrubar a bacia na cabeça, não precisa disso. Mas Jesus está ensinando a senhora, só os pés precisam ser lavados. Vai para o que é essencial. Não se perca, não se obstine, não seja teimoso, teimosa. Mas se concentre na forma como Deus quer que as coisas aconteçam. Deus quer lavar os nossos pés. E nós precisamos entender que isto é essencial diariamente fazer isso. E em terceiro lugar, nós precisamos superar também a chamada ostentação, ou se preferir, o estrelismo, né? Versículo de 12 a 16 dizem assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Na mente dos discípulos de Jesus haviam coisas estabelecidas, especialmente a hierarquia social vigente. Mestres são mais do que discípulos, senhores são mais do que escravos. Jesus sabe disso. Jesus está dizendo, vocês não sabem disso? Não é assim? Eu não sou mestre? Eu não sou senhor? Vocês fazem bem me reconhecer assim, ele está dizendo. Mas eu não fiz. Eu não me inclinei diante de vocês, não peguei uma bacia com água, não lavei os pés de vocês. Agora eu quero que vocês façam isso uns com os outros. Jesus pega aquilo que eles acreditavam, que eles sabiam, e diz assim, vocês acham que é assim, não é? E se eu faço, por que vocês não podem fazer? E é por isso que ele desafia os discípulos. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês têm que fazer isso uns com os outros. Observe que lá em Lucas 22, 24, é um texto do mesmo contexto, né? Lucas 22, 24 é a cena da ceia. Mesma cena. E lá diz assim, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Percebe? Eles estão comendo juntos. Eles estão na iminência de participar da Páscoa do Senhor, uma festa judaica tradicional. Eles estão prestes a serem instruídos por Jesus sobre a celebração da ceia do Senhor. O assunto da mesa é: quem é maior dentre nós aqui? Por que você acha que Jesus levantou da mesa, pegou uma bacia com água, uma toalha e começou a lavar os pés deles? Porque o que estava na cabeça deles era uma disputa de lugar, né? Quem é o maior aqui? Chamado estrelismo, a ostentação. Eu vou me ostentar. Quem é o mais importante dentre nós aqui? Era difícil renunciar àquela imagem que eles ostentavam. Eu fico pensando assim, se até aquele momento ninguém tinha lavado os pés, se não é só uma repetição, uma dramatização, uma encenação, se Jesus de repente levanta e fala assim, deixa eu fazer uma coisa que vocês não fizeram até agora, é uma vergonha. Porque significa que eles se reuniram naquela sala
para comerem juntos a Páscoa, lugar preparado, né, que Jesus pediu para preparar. Ninguém se dispôs a fazer isso. Ninguém. Então o chefe deles, o senhor deles, o mestre deles, tem que levantar e fazer isso? Que papelão, que vergonha. É como se a gente entrasse num lugar e o lugar tivesse desarrumado, sujo. Imagina aqui, né? De repente chegamos para o culto, está tudo bagunçado. Ninguém se dispõe a pegar papel do chão, arrumar as cadeiras. Ninguém. Aí vai chegar aquela pessoa que é considerada a maior dentro da igreja e ela vai começar a fazer isso? Não é uma vergonha? Você não se sentiria envergonhado? Ninguém resolveu fazer isso. É o que estava acontecendo ali. Ninguém se acha no dever de se inclinar diante dos outros. Porque a discussão deles era: quem aqui é considerado o maior? Ostentação. Eles ostentavam uma imagem. Talvez não seja tão difícil entender o que Jesus fez. O difícil será repetir, será imitar, será replicar, será reproduzir o que Jesus fez. Ainda que não com uma bacia, não com água, não com uma toalha. Mas por meio de atitudes, a gente conseguir reproduzir, replicar aquilo que Jesus fez naquela noite. Por isso Jesus afirma aos seus discípulos: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é. O problema está aí, né? Existe um desequilíbrio da autoestima. Ostentar uma postura de não se humilhar e de achar que é maior do que o próprio Jesus. Isso nos lembra a exortação que Paulo faz aos romanos, lá em Romanos 12, 3. Paulo escreve assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprenda a lavar os pés de outras pessoas. Aprenda. Abandonar a ostentação, superar a ostentação e pensar assim: eu estou aqui para servir. Talvez seja alguém que você precisa de fato se inclinar diante dela. Talvez seja alguém que você precisa pedir perdão. Talvez seja alguém que você precisa oferecer perdão, porque ela já te pediu perdão. E você até hoje não disse para ela assim: olha, eu queria te dizer que eu te perdoo. E eu queria me inclinar diante de você, como quando Jesus pegou a bacia com água, uma toalha, eu queria lavar os seus pés. Queria que você se sentisse limpo. Que você errou comigo, mas eu estou disposto a oferecer esse perdão. Talvez seja alguém que você precisa reconhecer, que você precisa agradecer, alguém que foi importante na sua vida, que foi crucial em algum momento específico, e você nunca que reconhece, nunca que fala nada, mas talvez hoje Deus está incomodando, dizendo: olha, pega uma bacia com água, vai lá e lava os pés da pessoa, se inclina diante dela, sirva essa pessoa. Talvez seja alguém que você precisa ajudar, que você precisa demonstrar amor em alguma medida. Mas é preciso que a gente desça do altar aonde o ego nos leva. Porque o nosso orgulho nos coloca lá em cima e nos impede de descer, de nos inclinar e de servir outras pessoas. Versículo 17 diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Felizes serão se a praticarem.
Tem muita gente infeliz, né? Muita gente que não desfruta de felicidade. E estão nessa condição porque são orgulhosos. Porque não querem deixar ninguém lavar os seus pés. É um Pedrão da vida, né? Não, meu pé você não lava, não. Tem muita gente infeliz porque vive nos extremos. São pessoas obstinadas, são pessoas teimosas. Elas não entendem que o perdão é uma coisa essencial na caminhada cristã, nas relações humanas. Tem muita gente que é infeliz porque pensa de si além do que convém. E ostenta um jeito de ser, um jeito de olhar para a vida, que as tornam incapazes de se inclinar diante de outras pessoas, de fazer o que Jesus fez. De repetir aquele ato, ainda que seja com o coração, não com a bacia, não com água, não com uma toalha. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Deus espera que nós repitamos o gesto de Jesus, mudando o nosso coração. Deus nos chama para uma vida de humildade e de serviço. Eu fico muito triste quando eu olho, e hoje é fácil ver, né? Instagram, Facebook, às vezes YouTube, TikTok, um monte de outras redes sociais, né? Você vê as pessoas ostentando aquilo que elas têm. Corta o coração ver pastores chegando de Porsche. Mulher do pastor. Desculpe, mas parece uma perua. Vestida, ostentando um tipo de roupa, de decote, cercado de segurança. Eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Não consigo. Acho que se Jesus vivesse hoje, ele não ia chegar assim. Jesus não ia chegar cercado de celulares tentando fotografá-lo. Ele não ia chegar cercado de segurança. Ele não ia. Ele ia chegar humilde, talvez chegaria com a bacia na mão, com água, com uma toalha. E iria se inclinar aos pés das pessoas. Que isso te ajude a repensar a maneira como você vive. Porque às vezes nós vivemos assim. Tanta altivez, tanto orgulho, tanta teimosia, tanto estrelismo. E a gente precisaria entrar naquela sala que Jesus estava. Mais uma vez vê-lo com a bacia na mão, água, toalha, ajoelhado aos pés e mexendo nos pés dos seus discípulos. Que Deus nos abençoe, para que sejamos um povo humilde e um povo que serve, que está sempre disposto a servir. Não importa o salário que você ganha, não importa o quão chique é teu carro, que roupa boa que você está, mas se aparecer alguma situação, sirva, sirva. Porque é isso que Deus espera dos seus servos. Amém?